E se o caça mais avançado do mundo pudesse ser desligado como uma televisão do outro lado do globo? Como em um thriller de espionagem. Em um momento, os aviões de guerra da Europa estão voando pelos céus e no próximo, eles estão eletronicamente neutralizados por um código secreto de Washington. Essa perturbadora ideia de um botão de desligamento americano no F-35 tem circulado nos ministérios da Defesa e levantado algumas questões muito reais sobre controle e soberania. O rumor em si é claro, não comprovado e improvável, mas persiste porque a ansiedade por trás dele é dolorosamente real. Nenhum país quer descobrir no meio de uma crise que seus jatos de combate estão efetivamente emprestados, em vez de serem totalmente seus. E enquanto a América pode não ter um interruptor em tempo real para desligar os jatos, ela não precisa de um. Algo tão bom quanto a logística. Grande parte da guerra moderna é sobre controle, mas o controle se estende tanto às cadeias de suprimentos e código de software, quanto às munições e aeronaves. Para esclarecer, não é que alguém espere que os Estados Unidos da América se tornem hostis de repente, mas a dependência em si é vista como um risco. Rumores, afinal, não precisam de prova, apenas de timing e de uma audiência ansiosa. Não ajuda que Trump continue a enviar sinais mistos sobre o Pacto de Defesa Mútua da OTAN. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, agora está tentando controlar os danos e tranquilizar os aliados, mas sem muito sucesso. A mídia europeia está chamando isso de a crise mais profunda da OTAN. Outros, porém, enxergam isso como um lembrete oportuno para nunca desperdiçar uma boa crise. A França tomou medidas para aumentar a produção do Rafale, enquanto Macron pediu às nações europeias que substituam as armas militares americanas, como o F-35, por alternativas francesas. São precisamente esse tipo de desenvolvimentos sutis que se tornam o fósforo que acende o pavio, e está passando praticamente despercebido. A suposição europeia da permanência americana está sendo reavaliada, e no centro de tudo está o F-35. No entanto, as razões para essa crise têm pouco a ver com o desempenho da aeronave e tudo a ver com sua contextualização política. Trump desafiou as normas diplomáticas de longa data, tornou a ajuda militar condicional e questionou o artigo 5 da OTAN. E enquanto ele tem argumentos válidos próprios, o atrito agora desencadeou uma mudança política irreversível. A confiança decrescente em Washington faz a Europa questionar a sabedoria de vincular sua segurança tão fortemente à tecnologia dos Estados Unidos da América. Essa falta de confiança está moldando o comportamento de compra. Os europeus estão abertamente repensando o impensável, abandonando o F-35. Em março de 2025, Portugal disparou um tiro de abertura. Seu ministro da Defesa abandonou os planos de adquirir o F-35, dizendo que Washington não poderia ser confiável como aliado. Poucos dias depois, o Canadá, antes um aliado leal dos Estados Unidos da América e parceiro no desenvolvimento do F-35, causou alvoroço. Funcionários canadenses anunciaram que estavam reconsiderando suas opções e negociando com fabricantes de jatos rivais da Europa. Para contextualizar, o Canadá tem um contrato para 88 F-35, no valor de cerca de 14 bilhões de dólares. O fato de estarem tendo segundas opiniões mostra que mesmo acordos assinados não são sagrados quando os ventos políticos mudam. Enquanto isso, a Dinamarca lamenta ter pedido os F-35. Um dos tomadores de decisão dinamarqueses para a aquisição afirmou no Twitter que as aeronaves americanas eram um risco à segurança e que a Europa deveria evitá-las se possível. Mas as peças do dominó continuaram caindo. Na Alemanha, lobistas políticos e da Airbus estão instando o governo federal a reconsiderar sua planejada compra do F-35. A Alemanha havia concordado em comprar 35 F-35 para substituir seus antigos jatos Tornado, um negócio que vale bilhões. Ao mesmo tempo, na França, os legisladores aproveitaram o momento para apresentar seu próprio caça, o Rafale, como uma alternativa. Afinal, a Dassault não possui nenhum interruptor de desligamento.
Pela Europa, sussurros semelhantes estão em toda parte. Formuladores de políticas questionam o mesmo. Realmente queremos estar em uma posição onde uma ligação de Washington poderia paralisar nossa força aérea? Ninguém realmente acredita que os Estados Unidos da América vão de repente se voltar contra seus aliados. Mas o fato de a unidade transatlântica estar agora sendo questionada é um risco em si mesmo. O programa F-35 não é apenas sobre aeronaves. É sobre pipelines de software, sistemas de logística criptografados e peças de reposição fornecidas através de uma rede controlada principalmente por entidades dos Estados Unidos da América. Na prática, comprar um F-35 significa entrar em uma dependência estratégica de longo prazo. Esse princípio se aplica a todas as outras armas fabricadas pelos americanos. Cerca de 2/3 das aquisições de defesa europeias nos últimos anos foram para fornecedores dos Estados Unidos da América, uma enorme dependência financeira e estratégica de um aliado que, sob algum futuro governo, pode usá-la como alavanca. Portanto, não surpreende que a Europa esteja buscando maneiras de se estabelecer mais firmemente por conta própria. Desde programas conjuntos de caças europeus em andamento, até simplesmente comprar jatos fabricados na Europa, como o Gripen da Suécia ou o Rafale da França, em vez do F-35. A teoria do interruptor de desligamento, embora não comprovada, prospera neste clima de desconfiança. Reflete uma mudança no pensamento europeu, um reconhecimento crescente de que na guerra moderna, o controle digital e logístico pode ser tão decisivo quanto o poder de fogo, e por isso os europeus estão diversificando suas apostas. Do ponto de vista técnico, o F-35 é uma das plataformas militares mais complexas da história. Não é apenas uma aeronave, é um mainframe voador. Cada jato executa milhões de linhas de código, recebe atualizações criptografadas diariamente e depende de sistemas operacionais para diagnósticos, logística e manutenção analítica. As funções mais críticas passam pelos arquivos de dados da missão, e o controle sobre essa infraestrutura digital permanece exclusivamente nas mãos americanas. Mesmo quando exportados, os arquivos de dados da missão da aeronave são atualizados e gerenciados por canais seguros dos Estados Unidos da América. Essa infraestrutura foi projetada com uma rede centralizada em mente para otimizar a interoperabilidade entre aliados. Não existe um código conhecido que permita o desligamento do motor ou dos controles de voo com um único clique à distância. Se tal recurso existisse e viesse à tona, provocaria indignação e efetivamente mataria o mercado de exportação de todas as armas americanas por esse motivo sozinho. É difícil imaginar o Pentágono construindo intencionalmente tal porta dos fundos. O risco superaria qualquer vantagem teórica que, dito isto, a ausência de uma chave em tempo real não implica a ausência de controle se os arquivos de dados de missão da aeronave fossem interrompidos intencionalmente ou de outra forma, a prontidão operacional das forças aéreas europeias cairia. Por exemplo, sem os arquivos de dados de missão atualizados, o F-35 não saberia quais emissores esperar e como responder a eles. Seus sensores teriam dificuldade em identificar aeronaves inimigas e ameaças de mísseis, e suas rotas de voo furtivas não seriam otimizadas para evitar a detecção de radar inimigo. A eficácia de combate da aeronave seria degradada em todos os aspectos sem atualizações oportunas desses arquivos. Para ser claro, o F-35 ainda seria capaz de voar e atirar, mas seria despojado de muitas de suas capacidades de quinta geração. Portanto, sem a bênção da América, os F-35 da Europa não seriam capazes de operar com dados de inteligência e reconhecimento de ameaças em tempo real. E, dado o alto preço da aeronave, a maioria das forças aéreas preferiria que os jatos ficassem em hangares do que arriscar perdê-los em uma zona de combate altamente ativa, ponto em caso um interruptor de desligamento total é desnecessário. O Pentágono dispensa um. Uma interrupção nos arquivos de dados da missão da aeronave aterrissaria o F-35 não instantaneamente, mas inevitavelmente. Em questão de semanas ou meses, o poder aéreo europeu colapsaria. Confronto épico necessário. E é aqui que reside a verdadeira alavancagem de Washington
não em um interruptor de matar estilo Hollywood, mas mais como um interruptor de matar logístico, lento e chato. Então, enquanto os operadores de F-35 não precisam se preocupar com um sinal secreto de autodestruição sendo enviado para suas aeronaves, eles têm que aceitar que possuir um F-35 significa que os Estados Unidos da América mantêm um grau de poder de veto sobre a operabilidade do jato. Na verdade, isso está escrito no contrato do avião. Uma reportagem na revista Stern diz que obteve uma cópia do contrato classificado alemão para os F-35. Nele, o Pentágono reserva o direito de terminar ou suspender os serviços se o interesse nacional dos Estados Unidos exigir. Admitidamente, isso exigiria uma crise excepcional e urgente, mas sua linguagem vaga ainda deixa muito espaço para interpretação. Não ajudou que, por volta da mesma época, surgiu a notícia de que Trump havia suspendido a ajuda militar e a inteligência para a Ucrânia, aparentemente para pressionar por negociações com a Rússia. Para os europeus, isso sinalizou uma disposição de Washington em usar o apoio crítico como moeda de troca, que é exatamente o que eles temem com o F-35. Se eles podem fazer isso com a Ucrânia, talvez possam fazer com o resto da OTAN um dia, pensava-se. O Pentágono negou os rumores do botão de desligamento, mas o dano já foi feito. Visto desta maneira, o botão de desligamento é tão real quanto possível. Como uma estrutura, não como um botão. Está embutido não na própria aeronave, mas em sua infraestrutura de suporte. Isso levanta questões difíceis para a Europa. Se manter a soberania significa reduzir a dependência tecnológica, então a mudança para alternativas feitas na Europa se torna uma necessidade estratégica. No entanto, fazer isso exigiria tempo, investimento e realinhamento industrial, que pode não se materializar rapidamente. Por enquanto, os F-35s continuarão voando com a bênção da América, mas a aeronave vem com uma ressalva silenciosa. A liberdade operacional é limitada não pela eletrônica, mas pelo acesso ao software. E o acesso, como a história mostra, pode ser revogado. Diante dessa incerteza, lobistas de gigantes aeroespaciais rivais como Airbus e Dassault tendem a sair por cima ao apresentarem suas próprias aeronaves como alternativas europeias. Agora, a América corre o risco de perder dezenas de bilhões ou mais. Assim funciona a geopolítica. Às vezes, uma mentira bem colocada pode ser mais letal do que um míssil.